Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do primeiro livro dos Macabeus. Estamos no capítulo 13, mas se você está comigo antes, por favor, deixe o seu like, assista o vídeo até o final, inscreva-se no canal se não for o seu caso ainda e ao final deixe um comentário. Vamos ao capítulo 13, quinta parte, Simão. Assumindo a causa do povo. Simão ouviu falar que Trifão reunira poderoso exército para devastar a Judéia. Viu que o povo estava apavorado e inquieto. Subiu então a Jerusalém, reuniu as tropas e procurou animá-las, dizendo: Vocês sabem o que eu e meus irmãos, a família do meu pai, já fizemos por causa da lei e do templo, e conhecem nossas guerras e dificuldades. Todos os meus irmãos morreram pela causa de Israel. Sobrei somente eu. Longe de mim, contudo, a ideia de poupar a minha vida em momento nenhum de tribulação, pois não sou mais do que meus irmãos. Pelo contrário, vingarei o meu povo, o templo, as mulheres e crianças de vocês, pois todas as nações movidas pelo ódio se reuniram para nos esmagar. Ao ouvir essas palavras, todos se encorajaram e gritaram em voz alta: Você é o nosso comandante no lugar dos seus irmãos Judas e Jonatas. Dirija a nossa guerra e nós faremos tudo o que você nos mandar. Simão convocou então todos os homens em condições de lutar, mandou terminar a muralha de Jerusalém e fortificar todo o contorno da cidade. Depois enviou Jonatas, filho de Absalão, para Jope, com um grupo considerável. Jonatas expulsou os que estavam ocupando a cidade e nela se estabeleceu. Morte de Jonatas. Trifão saiu de Ptolemaida com poderoso exército a fim de ir à Judéia, levando Jonatas como prisioneiro. Simão tinha acampado em Ádida, diante da planície. Ao saber que Simão tinha assumido o lugar de seu irmão Jonatas e que se preparava para combatê-lo, Trifão mandou mensageiros com este recado: Mantemos preso seu irmão Jonatas por causa do dinheiro que ele deve ao tesouro real, pelos cargos que exercia. Mande 3,5 toneladas de prata, com 2 filhos dele como reféns, para que Jonatas não fique contra nós, quando for libertado. Então nós o soltaremos. Simão percebeu que falava de má fé. No entanto, mandou entregar o dinheiro e as crianças a fim de não provocar mal-estar entre o povo, já que poderiam dizer: Jonatas morreu porque Simão não mandou o dinheiro nem os filhos para Trifão. Então ele mandou as crianças e as 3,5 toneladas de prata. Trifão, porém, faltou à palavra e não soltou Jonatas. Depois disso, Trifão marchou para invadir e saquear a região, rodeando pelo caminho de Ádora. Simão e seu exército o seguiam por toda a parte. Os que estavam na fortaleza enviavam recados a Trifão, solicitando que fosse encontrar-se com eles através do deserto e que lhes mandassem alimentos. Trifão preparou toda a sua cavalaria, mas nessa noite nevou demais. Então ele se afastou da região e foi para Galaade. Quando chegou perto de Bascama, matou Jonatas e aí o enterrou. Em seguida voltou para sua terra. Mais tarde, Simão mandou recolher os ossos do seu irmão Jonatas e sepultou-os em Modim, cidade dos seus pais. Todo Israel chorou muito por ele e ficou de luto durante muitos dias. Simão construiu um túmulo no lugar onde estavam sepultados seu pai e seus irmãos. Fez um monumento alto, vistoso, com pedras polidas de um lado e do outro. Fez também 7 pirâmides voltadas umas para as outras, em memória do seu pai, de sua mãe e de seus 4 irmãos. Para isso, construiu adornos artísticos, rodeados de grandes colunas, e colocou armaduras nas colunas para recordação perpétua. Junto das armaduras fez umas figuras de navios, que podiam ser vistas por quem estivesse navegando no mar. Esse túmulo que ele construiu em Modim existe até o dia de hoje. Independência política. Trifão agiu com falsidade também com o jovem rei, Antíoco, e o mandou matar.
reinou em lugar dele, usou a coroa de rei da Ásia e acabou provocando enorme desgraça no país. Simão reconstruiu as fortalezas da Judéia, cercou-as de altas torres e grandes muralhas com portões e trancas e abasteceu com mantimentos. Depois, escolheu alguns homens e mandou-os ao rei Demétrio para conseguir a isenção de impostos para o país, pois tudo o que Trifão fazia era roubar. O rei Demétrio respondeu-lhe com esta carta: do rei Demétrio ao sumo sacerdote Simão, amigo dos reis, aos anciãos e à nação dos judeus. Saudações! Recebemos a coroa de ouro e a palma que vocês nos mandaram, e estamos prontos para fazer com vocês uma paz duradoura e escrever aos encarregados dos nossos negócios para que isentem vocês de impostos. Continua em vigor o que nós já determinamos em favor de vocês. As fortalezas que vocês construíram ficam em seu poder. Perdoamos os erros e falhas que vocês cometeram até a presente data, assim como o imposto real que nos devem. Caso devam alguma contribuição em Jerusalém, isso não será exigido. Se alguns de vocês estiverem dispostos a se alistar em nossa guarda pessoal, venham alistar-se, e reine a paz entre nós. Corria o ano 170, quando Israel ficou livre do jugo das outras nações. A partir daí, o povo passou a escrever assim as datas em documentos e contratos. Ano 1 de Simão, o Grande, sumo sacerdote, general e chefe dos judeus. Solidificando a independência. Nesses dias, Simão acampou contra Gázara e com seu exército a cercou. Construiu uma torre móvel, chegou perto da cidade, atacou-lhe uma das torres e conseguiu tomá-la. Os que estavam na torre móvel saltaram para dentro da cidade, provocando grande agitação. Os homens da cidade subiram na muralha com suas mulheres e filhos. Rasgando a roupa, pediam para Simão em grandes gritos: não nos trate segundo a nossa maldade, mas segundo a sua misericórdia. Simão não fez mal à população e suspendeu o ataque. Obrigou-os, porém, a sair da cidade e purificou as casas onde havia ídolos. Depois entrou na cidade entre hinos, cânticos e ações de graças. Tirou daí tudo o que havia de impuro e levou para residir nesse lugar gente que praticava a lei. Fortificou a cidade e aí construiu uma casa para si. O batalhão aquartelado na fortaleza em Jerusalém estava impedido de sair pela vizinhança para comprar ou vender. Passavam muita fome e muitos morriam. Eles clamaram a Simão, pedindo que lhes concedesse a paz. Simão concordou, mas expulsou-os daí e purificou a fortaleza de todas as abominações. Os judeus puderam entrar na fortaleza no dia 23 do segundo mês do ano 171. Entraram aos gritos e levando ramos, tocando cítaras, símbalos e harpas, entoando hinos e cânticos, pois acabava de ser derrotado o maior inimigo de Israel. Simão determinou que esse dia fosse comemorado todos os anos com muita alegria. Fortificou ainda mais o monte do templo, ao lado da fortaleza, e ficou aí residindo com a sua família. Notando que seu filho João era homem feito, o nomeou comandante de todas as forças militares. E João foi morar em Gázara. Capítulo 14. Período de paz e prosperidade. No ano 172, o rei Demétrio reuniu suas tropas e foi para a Média, a fim de conseguir ajuda para a guerra contra Trifão. Arsaces, rei da Pérsia e da Média, soube que Demétrio tinha invadido seu território e mandou um dos seus generais prendê-lo vivo. Ele foi, derrotou o exército de Demétrio e prendeu-o, e o levou para Arsaces, que o colocou na prisão. Durante toda a vida de Simão, a Judéia ficou em paz. Simão buscou o bem-estar do seu povo, que aprovou sempre o seu governo e a sua glória. Ele gloriosamente tomou Jope e fez dela o seu porto, abrindo o caminho para as ilhas do mar. Alargou os limites da nação e manteve o país sob controle.
Ajuntou grande número de prisioneiros e dominou Gázara, Betsur e a fortaleza. Delas retirou as impurezas e ninguém lhe pôde resistir. Cada um pôde cultivar em paz seus campos, a terra dava suas colheitas e as árvores da planície seus frutos. Os anciãos se assentavam nas praças, todos falando da prosperidade, enquanto os jovens se revestiam de glória usando suas vestimentas de guerra. Abasteceu as cidades de alimentos e destinou armamentos de fortaleza para cada uma. E a fama do seu nome chegou até o extremo da terra. Consolidou a paz no país e trouxe grande felicidade para Israel. Cada um podia ficar sentado debaixo de sua parreira e de sua figueira, sem que ninguém o incomodasse. Eliminou do país aqueles que lhe faziam guerra, e nesses dias os reis foram vencidos. Protegeu os pobres do seu povo, foi observante da lei e eliminou os apóstatas e perversos. Cobriu de esplendor o templo e multiplicou seus utensílios sagrados. Relações diplomáticas. A notícia da morte de Jonatas chegou até Roma e Esparta, e todos lamentaram muito. Souberam, porém, que em lugar dele seu irmão Simão se tornara sumo sacerdote que tinha o controle de todo o país e das cidades que dele faziam parte. Escreveram-lhe em placas de bronze, renovando com ele a amizade e aliança que outrora tinham contraído com seus irmãos Judas e Jonatas. O texto foi lido em Jerusalém na presença da comunidade. Cópia da carta que os espartanos mandaram. Dos magistrados e da cidade toda dos espartanos, ao grande sacerdote Simão, aos anciãos, aos sacerdotes e ao povo judeu em geral. Saudações aos irmãos. Os embaixadores que vocês enviaram ao nosso povo falaram a respeito do prestígio de vocês e do respeito que vocês impõem. Ficamos muito contentes com a vinda deles. O que foi dito por eles, nós transcrevemos desta forma nos registros do povo. Numênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jasão, embaixadores dos judeus, vieram até nós para renovar conosco o acordo de amizade. O povo achava conveniente receber esses homens com todas as homenagens e transcrever nos livros de atas públicas tudo o que eles disseram, a fim de que o povo de Esparta possa conservar a memória desses fatos. E transcreveram uma cópia de tudo para o sumo sacerdote Simão. Depois Simão mandou Numênio a Roma, levando enorme escudo de 600 quilos de ouro, a fim de confirmar o acordo de amizade com eles. Um ato institucional. Ao ouvir contar tudo isso, o povo se perguntava: como é que vamos pagar Simão e seus filhos? Ele e seus irmãos, a família toda do seu pai, tornaram-se fortes, combateram os inimigos, assegurando a liberdade para Israel. Então gravaram uma inscrição em bronze e a colocaram sobre colunas no Monte Sião. O texto da inscrição é este: no dia 18 de Elul, do ano 172, que corresponde ao terceiro ano de Simão, como sumo sacerdote em Azaramel, por ocasião de uma grande assembleia que reuniu sacerdotes, povo, autoridades e anciãos do país, observou-se o seguinte: como estavam acontecendo muitas guerras no país, o sacerdote Simão, da família de Joaribe, filho de Matatias, e seus irmãos arriscaram a vida e enfrentaram os adversários do seu povo para salvar o templo e a lei, e cobriram de glórias o seu povo. Jonatas pôde, depois de unificar o país e exercer a função de sumo sacerdote, foi juntar-se a seus antepassados. Então os inimigos dos judeus quiseram invadir o país e apoderar-se do templo. Simão, porém, levantou-se contra eles e lutou em favor de sua nação. Gastou muito do seu dinheiro para armar os homens do seu exército e pagar-lhes o soldo. Fortificou as cidades da Judéia, inclusive Betsur, que fica no limite do país, antigo quartel inimigo, e aí deixou uma guarnição judaica. Fortificou também Jope, no litoral, e Gázara, na região de Azoto, onde antes ficavam os adversários. Aí estabeleceu colônias judaicas, providenciando o necessário para que tudo corresse bem.
Vendo a fidelidade de Simão e seu interesse para engrandecer a pátria, o povo o nomeou chefe e sumo sacerdote, em vista de tudo o que fizera por causa da justiça e honestidade com que fortalecia a nação e procurava por todas as formas exaltar mais e mais o seu povo. Em seu tempo expulsou os estrangeiros da região ocupada e os que estavam em Jerusalém, na cidade de Davi. Eles tinham construído aí a fortaleza de onde saíam para profanar as vizinhanças do templo, causando-lhe grave atentado à sua pureza. Simão colocou na fortaleza soldados judeus para a maior segurança do país e da cidade e elevou as muralhas de Jerusalém. Por isso, o rei Demétrio o confirmou como sumo sacerdote, o incluiu entre seus amigos e o cumulou de grande glória, pois soube que os judeus estavam sendo chamados pelos romanos de amigos, aliados e irmãos. Soube também que os próprios romanos tinham recebido os embaixadores de Simão com todas as suas honras. Os sacerdotes e os judeus resolveram, portanto, considerar Simão como governante e como sumo sacerdote para sempre, até que surgisse um profeta legítimo. Além disso, resolveram que ele seria o comandante de suas tropas para cuidar do templo, nomearam um administrador para obras públicas, outro para dirigir o país e outro para responsabilizar-se pelas armas e comandar as fortalezas. Ele teria toda a responsabilidade sobre o templo, e todos lhe deveriam obedecer. Os documentos oficiais seriam todos escritos em seu nome, e ele vestiria o manto de púrpura com ornamentos de ouro. Ninguém do povo ou dos sacerdotes poderá desobedecer a nenhum desses pontos, ou contradizer as ordens que ele der, ou, sem sua autorização, convocar reuniões no país, vestir-se de púrpura ou usar a fivela de ouro. Será considerado passível de pena quem acrescentar ou revogar qualquer dessas decisões. Foi do agrado de todo o povo conferir a Simão o direito de agir de acordo com essas resoluções. Simão aceitou e assumiu com prazer as funções de sumo sacerdote, de comandante das tropas e chefe da nação dos judeus, inclusive dos sacerdotes, para ficar à frente de todos. Mandaram gravar esse documento em placas de bronze e colocá-lo no recinto do templo, em lugar bem visível. Uma cópia do texto deveria ficar no tesouro do templo, à disposição de Simão e seus filhos. Muito bem, o vídeo ficou bem longo aqui, mais de 17 minutos, chegando quase 18, então vamos encerrar por aqui. Agradeço a você que fez a leitura até aqui comigo. Muito obrigado, a gente se vê amanhã. Um grande abraço, um bom dia e tchau!